Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para falar sobre Quiron no signo de Câncer ou na casa 4. Se você tem Quiron aí ou na casa 4 ou no signo de Câncer, o que você tem para aprender com esse Quiron e qual seria a sua missão aí com essa posição, com esse posicionamento de Quiron? Bom, mas antes é importante falar para vocês que já existe um vídeo onde eu explico o significado, o sentido de Quiron, se vocês quiserem entender tanto num lado mais mundano, mais ligado ao nosso cotidiano, se vocês quiserem entender esse Quiron numa oitava maior. Eu vou deixar esse vídeo aqui no izinho para vocês, tem uma playlist ali, inclusive esse vídeo que eu estou fazendo e dos outros signos também vão estar nessa playlist que eu estou deixando para vocês, tá? Vão ter duas playlists, uma com a explicação de Quiron e a outra simplesmente falando de Quiron nas casas. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre Quiron na casa 4 ou em Câncer. Então, vamos supor que você tenha aí esse Quiron na casa 4, mas o Quiron está no signo de Sagitário. Então, você tem que olhar tanto esse vídeo falando sobre Quiron na casa 4 ou Câncer e depois vocês têm que assistir ao vídeo falando sobre Quiron em Sagitário ou na casa 9, tá bom? Para poder um complementar o outro. E todas essas informações estarão na playlist que eu vou disponibilizar para vocês, tanto aqui no izinho em cima, quanto no final do vídeo ou linkado aqui embaixo no box de informação, tá bom? E no comentário também eu deixo fixado ali. Então vamos lá, vamos entender o que é Quiron na casa 4, Quiron no signo de Câncer. Bom, primeiro ponto, Quiron simboliza uma ferida que geralmente você traz aí muitas vezes de vidas passadas, onde é necessário trabalhar esses assuntos, curar essas feridas. E a sua ferida aí, estando na casa 4 ou no signo de Câncer, está relacionado à família, está relacionado ao pai, à mãe, ou qualquer pessoa que exerça um papel nutritivo, como um tutor, por exemplo. Assim como essa ferida pode estar relacionada à sua infância, quando você era bebê, nos primeiros momentos ali que você precisava da ajuda de alguém, né? Necessitava realmente do apoio, de ser nutrido, de ser cuidado por alguém. Pode ser que essas feridas tenham surgido aí nesse primeiro momento, nessa primeira infância aí da sua vida. Assim como também pode estar relacionado ao seu passado como um todo, ou seja, você tem uma certa dificuldade de lidar com tudo que remete ao seu passado, tudo que está relacionado às suas lembranças, às suas memórias. De repente, tem ali um sentimento, uma sensação, uma lembrança triste, às vezes trazendo para você uma sensação de que está tocando numa ferida, está machucando você de alguma forma. Ou seja, as suas memórias, o seu passado, sempre traz um quê assim de sofrimento para você. Além disso, ainda pode ter relação com seus ancestrais, inclusive você aceitar de onde você veio. De repente você tem alguma resistência de olhar na sua árvore genealógica, né, de onde você partiu. E ainda por cima tem também uma questão com a sua nacionalidade, com a sua terra-mãe, com o lugar aonde você nasceu, a história do lugar aonde você nasceu, aonde você foi criado, inclusive culturalmente. Lembrando que Quiron está ligado, tem uma relação muito forte com Sagitário, porque o Quiron é um pequeno centauro aí ferido, né? Então está sempre relacionado ao estudo, ao conhecimento, à cultura e tudo aquilo que está em torno da gente também. Além disso, é claro que esse Quiron pode trazer uma insegurança muito forte para sua vida, insegurança emocional, ou seja, você tem aí uma questão para trabalhar o seu sentido de segurança na vida. Muitas vezes você pode se sentir uma pessoa abandonada, uma pessoa que, se não tiver alguém para te apoiar, se não tiver atenção de alguém ali, como uma criança, às vezes aquele bebezinho que precisa ser cuidado, que precisa ter supervisão o tempo inteiro, você pode levar esse tipo de carência para a sua vida adulta. Então você sempre tem a necessidade de ter alguém ali para te dizer se você está certo, se você está errado, se você precisa melhorar, às vezes de pegar a sua mãozinha e ajudar você a desenhar, a escrever, né, a fazer o exercíciozinho ali. Isso vocês podem levar para a vida. Uma certa insegurança, como se vocês tivessem sempre que ter apoio de alguém, da figura do pai, da mãe, de alguém que passa aquela imagem de superior,
né, de chefe, de mãe, de pai, não importa, não precisa ser sua mãe ou seu pai de verdade. De repente, quando você cresce aí, você de repente olha para o seu companheiro ou para sua companheira e vê nessa pessoa a figura da mãe ou do pai, ou aquela figura de pessoa que vai te sustentar, que vai te proteger, que vai te guiar, né? E muitas vezes, quem tem Quiron em Câncer precisa ter autonomia, precisa aprender a fazer escolhas baseado naquilo que você mesmo acredita e não naquilo que os outros estão dizendo para você que deve ser feito ou não, porque eles julgam seguro e você não sabe se aquilo é seguro ou não. Uma outra característica desse Quiron em Câncer ou na casa 4 é que ser rejeitado pela família pode ser a origem de muitas feridas. Que tipo de rejeição que eu estou falando aqui? Essa ferida pode vir de repente de uma depressão pós-parto que uma mãe sofreu, ou até mesmo uma rejeição que a própria criança ou a própria pessoa acha que sofreu, mas na verdade não sofreu, mas de repente ela ouviu alguma coisa, falou, nossa, essa criança nasceu na hora errada, no momento mais difícil da minha vida. Aí você ouve aquilo, bebê ou ainda criança, aquilo vai para o seu inconsciente e você entende que você foi um peso e que de certa forma aquela mãe ou aquele pai ou aquela pessoa que cuida de você está rejeitando a ideia de você ter nascido ou o fato de você ter nascido e ter trazido um peso, uma carga. Sendo que isso às vezes são momentos, são frases que às vezes os pais soltam, ainda mais porque os pais também são muito inseguros, né? Muitas vezes os pais, eles são muito novos, não sabem lidar com a complexidade que é um ser humano, né? Ainda mais um bebê em formação, uma criancinha que está aprendendo, que está como uma esponja, sugando todas as informações que os pais passam, ou que seus tutores passam. Ou seja, é muito difícil ser mãe, é muito difícil ser pai, é muito difícil criar outro ser humano, né? Educar. Então, assim, é claro que quando a gente é criança, quando a gente é bebê, a gente entende as coisas e muitas vezes aquilo fica no nosso subconsciente, a gente leva aquilo como uma verdade para o resto da vida no campo do inconsciente ou do subconsciente. E aí, quando a gente percebe lá na fase adulta e a gente revisita essa área dolorida da vida, é quando a gente entende, poxa, meus pais tinham 19, 20 anos, 25 anos, 30 anos, hoje eu estou com 20, 30 anos, o que eu sei da vida, né? É difícil. Quando a gente se coloca no lugar dos pais, a gente sente que é realmente difícil educar e criar um filho. Então, por isso, geralmente as pessoas que têm Quiron aí se sentem abandonados ou deixados de lado pelas pessoas que ama. E isso pode se refletir muito na fase adulta. Ou seja, se um chefe te olha torto, você já julga que você fez algo errado, que você é um peso para aquela pessoa, ou que aquele chefe vai transferir a frustração dele para sua figura e assim fica. Esse Quiron também pode trazer, ainda mais que faz oposição natural ali para Capricórnio, esse Quiron pode trazer para as pessoas uma certa depressão ou um estado de melancolia que pode ser muito recorrente. Entrar em depressão é muito comum para quem tem esse Quiron no signo de Câncer. E essa depressão está muito relacionada aos outros, ao que os outros estão fazendo, ao que os outros estão falando, ao que os outros estão pensando. E também reflete na própria pessoa. É culpa minha, eu não fiz direito, eu não sou bom bastante. Aí são as quadraturas naturais que ocorrem aí para essa energia canceriana. Então, muitas vezes as pessoas aqui se ferem de morte por conta dos outros, pelo que os outros fazem, como os outros veem essa pessoa, como os outros avaliam essa pessoa, a capacidade dessa pessoa. E muitas vezes a pessoa se culpa, ela se diz ser incapaz, ela põe a culpa nela mesma, né? Ela se acha inferior e aí atinge totalmente o emocional dela, a capacidade dela de amar, de nutrir e ajudar os outros. Geralmente quem tem Quiron no signo de Câncer ou na casa 4 é muito sensitivo, é extremamente sensível e é muito sensível à dor do outro, muito sensível à dor do outro, mas tem dificuldade de ajudar, porque para ela o problema está nela. Ela precisa de ajuda, ela precisa de apoio, ela precisa de cuidado, ela precisa ser nutrida, amada, ser colocada no colo. Como é que ela vai ajudar os outros? Aí está o grande desafio do seu Quiron.
você com toda a sua sensibilidade, com todo o seu lado intuitivo super aguçado, porque Quiron nos signos de água, nas casas de água, traz a característica aí do curandeiro. Então você é um curandeiro, você tem essa característica e esse poder de curar os outros, de ajudar os outros. Mas quem tem em Câncer, geralmente tem muita dificuldade de ajudar os outros. Por quê? Justamente porque antes precisa se curar, precisa se cuidar ou sair daquele papel de pessoa, de bebê abandonado, de pessoa que precisa de cuidados, que precisa de atenção, sair da sua insegurança emocional. E isso é bastante difícil, mas quando vocês alcançam, quando vocês vencem esse desafio, a missão de vocês com esse Quiron é incrível. Vocês são capazes de ajudar, de auxiliar, de nutrir, de amar o outro com uma força e, inclusive, trabalhar nesse campo, nessa área, com uma força incrível. Aí é toda essa energia cardial aí, toda essa energia de casa 4, de casa 7, de casa 1, de casa 10, ou signo de Câncer, signo de Libra, Capricórnio ou Áries ali. Tudo isso favorecendo a sua luta, tá? Uma outra característica desse Quiron aí na casa 4 ou em Câncer pode ser a perda real de uma pessoa muito querida, de uma pessoa que tinha um simbolismo, inclusive pode ser um pai. É muito comum quem tem Quiron na casa 4 perder o pai ou a figura do pai ficar ausente ali, e muitas vezes a carga cai toda para a mãe, então toda a responsabilidade, todo o peso cai para a figura da mãe, né? Figura da mãe não tem nada a ver com gênero, tá? É a figura materna dentro do seu lar, dentro da sua estrutura familiar. Mas é muito comum que exista uma perda aí, né? Que falte alguém aí, que exista uma ferida no sentido, inclusive, de morte, tá? Isso é muito comum. Esse Quiron traz uma sensibilidade muito grande para você que tem aí, tanto em Câncer quanto na casa 4, e pode ferir vocês de morte quando algo atinge a família de vocês. Não só a sua família, como inclusive a sua casa ou a sua intimidade. Quem tem Quiron em Câncer ou casa 4 simplesmente ficam feridos mesmo quando alguém atinge ou cutuca ou invade a sua intimidade, quando ultrapassa os limites da carapaça do caranguejo. Se alguém penetra ali sem ter a licença de vocês, é como se vocês estivessem com a ferida aberta e as pessoas estão simplesmente tocando nessa ferida e trazendo muito mal-estar para vocês. E geralmente não sabem lidar com a dor quando são invadidos aí, ou quando alguém atinge a família de vocês e vocês se encolhem ou ficam na posição fetal, uma forma figurada de dizer, ou voltam para conchinha de vocês e se fecham completamente, tá? E é importante ter cuidado e prestar atenção quando essas coisas acontecem, porque quando vocês fazem isso, a tendência a entrar em depressão, a começarem a querer desistir da jornada, da vida, é grande. Então, cuidado com isso aí, tá? Agora, uma forma de defesa que vocês têm com esse Quiron aí é a chantagem emocional. Vocês utilizam muito a chantagem emocional como uma forma de defesa. E aí vocês costumam guardar tudo. Aí é importante olhar a lua. Vocês costumam guardar tudo, para que, caso seja necessário, usar dessa sua memória ou desses guardados para alfinetar os outros, ou seja, para pegar na ferida dos outros e falar assim, olha, se você fizer isso, eu tenho isso guardado. Ou então guardam uma informação lá de trás e falam, você lembra quando você fez isso comigo? Tá vendo só? Aí faz aquela chantagem emocional e muitas vezes pega no ponto sensível da pessoa ali e geralmente a pessoa fica nas mãos de quem tem esse Quiron aí no signo de Câncer ou na casa 4. Então vocês têm essa forma de defesa, que é justamente através da memória afetiva, emocional mesmo, de acontecimentos do passado, onde vocês guardam essas informações numa caixinha e caso vocês se sintam ameaçados, vocês jogam essa informação na cara da pessoa para que ela recue e não faça nenhum mal a você. Ou algo que você julga ser mal e que muitas vezes nem é. Então, tem essa defensiva emocional muito forte aí com quem tem Quiron no signo de Câncer.
Geralmente, quem tem esse posicionamento costuma ter uma certa fixação pela figura materna ou um desejo muito forte de se tornar mãe. Ou seja, pode ser tanto mãe quanto pai. Você pode ser homem, um desejo muito forte de ter um filho, de se tornar uma pessoa que venha a nutrir, a cuidar, a embalar uma outra pessoa. Mas para as mulheres pode ser que esse Quirón indique aí uma dificuldade para engravidar. Ou pode ser que tenha complicações na gravidez. Ou pode ser também ter dificuldades ao lidar com a gravidez, como, por exemplo, o pai não quer assumir a criança. Ou os pais da filha não aceitarem que ela engravidou e de repente expulsar de casa. Ou caso seja um homem com Quirón aí. Os pais podem obrigar o filho a casar com a moça que ele engravidou. Ou o próprio homem ter dificuldade de engravidar alguém, ter algum problema. E ter que buscar tratamento para conseguir engravidar uma mulher. Certo? Então, isso pode acontecer, não é regra, mas isso pode acontecer com o Quirón aí, tá? E é comum as mulheres com Quirón em Câncer ou na casa 4 terem problemas nos seios ou rejeitarem os próprios seios. O seio é o simbolismo da amamentação, da nutrição, ou até mesmo quando tem Quirón aí, ter dificuldade de amamentar uma criança, de repente dói muito, fere demais o bico do peito, a mulher não consegue amamentar e tem que partir para outros recursos aí de amamentação. E isso pode simbolizar uma grande ferida. Poxa, de repente você tem o sonho de amamentar um bebê e não consegue, né? Porque de repente tem algum tipo de problema para poder amamentar esse bebê. Além disso, Quirón aqui pode trazer também problemas no estômago e também para os homens uma questão aí difícil de hidratação. Uma outra característica desse Quirón, desse posicionamento, tanto no signo quanto na casa, é que separações podem se tornar um grande trauma. Separação, de repente, dos pais, os pais se separaram, pode ser uma grande ferida. Ou até mesmo pode indicar que vocês não saibam lidar com os términos da vida e se tornam extremamente codependentes das pessoas ao seu redor. Ou seja, se você precisa ficar sozinho, tomar decisões, pegar as rédeas da sua própria vida, isso pode ser terrível, porque você se torna codependente, quadratura natural para Libra. E o importante é você ser o dono do seu destino, de você decidir a sua vida, de você ser independente mesmo, seja independente, construa a sua vida através dos seus sentimentos, daquilo que você acredita e pelas suas próprias atitudes, entende? Então isso é muito importante e repare aí se você não tem dificuldade de lidar com separações, às vezes até com términos de namoro, término de trabalho, qualquer término, qualquer fim. Isso pode trazer para você muitas feridas. E isso traz uma outra característica. Geralmente vocês buscam colo, carinho, e inclusive podem se sacrificar pelo outro. Ou seja, vocês sacrificam as suas próprias necessidades, a sua própria felicidade, os próprios querer de vocês. Eu quero isso, eu sonho com isso. Vocês simplesmente deixam os desejos, os sonhos, as vontades, as necessidades, a felicidade dos outros ficarem em primeiro plano. Então passam a agradar demasiadamente os outros, a fazer tudo pelos outros e esquecendo de si mesmo. Isso é algo que precisa ser muito trabalhado com esse Quirón aí nesse posicionamento. Uma outra característica que eu já falei um pouquinho ali no início é que vocês não sabem lidar com pessoas fracas e sensíveis demais. Pessoas que têm muitos problemas, vocês simplesmente olham e falam, não, sai daqui, porque quem tem problema sou eu. Então vocês negam muitas vezes o cuidado e a atenção que vocês podem dar para as outras pessoas por se colocarem nessa posição carente, entende? E isso é muito importante tomar cuidado porque vocês têm um poder curativo incrível. Mas aí qual seria a missão? Como que vocês podem trabalhar esse Quirón de vocês aí no signo de Câncer ou na casa 4? Primeiro, antes de tudo, é importante você trabalhar o perdão por si mesmo. Se perdoe, já comece se perdoando, comece trabalhando a sua relação com você mesmo.
De repente você se culpa, porque aqui existe muito a energia da culpa. Tudo que aconteceu de ruim na minha vida foi culpa minha. Eu que causei esses problemas para minha família. Se eu fui rejeitado porque eu fiz alguma coisa de errado, se eu fui abandonado é porque eu fiz alguma coisa de errado. Eu cheguei na hora errada. Se minha mãe me colocou para adoção é porque eu fui indesejado para ela. Eu causei dor e problemas para... Não, comece por se perdoar. Comece perdoando a sua própria história, o seu passado. Se perdoe. É essencial você tirar o sentimento de culpa da sua história. Uma outra questão aqui muito forte, que é uma grande missão que vocês têm, é de trabalhar a sua relação com a sua mulher interior. Mesmo que você seja homem, trabalhe o seu lado protetor, o seu lado carinhoso, o seu lado acolhedor, meigo, nutritivo. Trabalhe isso dentro de você, desenvolva isso em você. Você é uma pessoa altamente sensível, super emotiva. O importante é você trazer essa emoção para uma maturidade, é você amadurecer esse arquétipo feminino dentro de você e você se elevar a uma oitava maior, tendo muita maturidade para lidar com as suas emoções e também para ajudar os outros a lidarem com as próprias emoções delas. Você tem um poder incrível de ajudar e de curar as pessoas. Se cuide como ninguém nunca cuidou de você. Aqui o importante é você se cuidar, é você se doar para si mesmo. Você não precisa ficar mendigando afeto e carinho dos outros. Você tem a si mesmo para se cuidar, para se amar, para se abraçar, para se aquecer. E no momento que você estiver bem aqui, quando você estiver bem resolvido nessa área, é muito provável que surjam outras pessoas para te dar ainda mais carinho, mais afeto, mais colo, mais nutrição, tá bom? E lembrando, assim que você faz esse trabalho, você está apto para cuidar dos outros, para ajudar os outros, para estender a mão para os outros, e isso é lindo. E você tem essa necessidade de cuidar e ajudar os outros, de acolher os outros, porque você tem esse lado da mãe, né, do arquétipo da mãe muito forte dentro de você. Só que está ferido e quando a gente cura a nossa ferida, a gente consegue expressar o melhor lado dessa mãe. Por isso, faz as pazes com seu passado. Relembre a sua fase infantil ali. A gente não está falando, a criança é ferida, está aqui, olha, em Leão. Aqui a gente está falando da sua história na sua infância. É a história, são os registros que ficaram guardados aí na sua fase de bebezinho, na sua fase completamente dependente do outro, né? Quando você precisava ser alimentado, quando você precisava de alguém para te dar banho, para te alimentar, trocar sua roupinha. Tudo você dependia do outro nessa primeira fase aí. E é justamente nessa fase que, de repente, você sofreu feridas, ou naquela primeira infância também. No momento que você passou por esse momento aí, você fez registros dentro de você, e esses registros precisam ser revisitados, precisam ser ressignificados com a energia de Quiron, Centauro ali, um grande mestre, um grande conhecedor de medicinas de todas as formas. Se cure. Cure o seu passado, trabalhe as suas lembranças do passado, repense, ressignifique as suas lembranças do seu passado. E aí pronto, você mais uma vez vai estar apto a ajudar as outras pessoas. E aí no momento que você começa a trabalhar as emoções alheias, as emoções das outras pessoas, você pode despertar em si um grande mestre conhecedor das dores humanas. E você pode se tornar um PhD em estudos da alma emotiva, sensitiva das pessoas. Então você se entendeu, você se trabalhou, você começou a se relacionar com os outros, saiu daquela máscara de pessoa totalmente dependente do outro, você tomou as rédeas da sua própria vida, das suas próprias emoções, pronto. Você está apto a trabalhar com os outros. No momento que você trabalha com os outros, no momento que você percebe os outros, no momento que você ajuda os outros, você vai aprendendo com Quiron. No momento que você aprende, você se torna PhD. Você tem aí tudo para ser um mestre conhecedor da alma humana. E aí vocês podem trabalhar como, por exemplo, constelação familiar. Vocês podem se tornar psicólogos ou trabalhar com a psicologia infantil, trabalhar em conselho tutelar,
vocês podem se tornar advogados, por exemplo, na vara familiar, ou então, de repente, relacionado, ou qualquer assunto relacionado à família, adoção. Vocês podem ser pessoas que lidam com o processo todo de adoção, ou vocês podem se engajar em projetos de proteção para pessoas abandonadas ou coisas do tipo. Vocês podem ajudar pessoas refugiadas ou pessoas que perderam a sua referência familiar, como órfãos, por exemplo. Existem muitas histórias de pessoas que perderam os pais na primeira infância, né? Aí esse Quiron aí também na casa 4, ou em câncer, né? A perda, a morte. E não tem referência nenhuma. Vocês podem ajudar essas pessoas, ou refugiados que têm problema na terra natal delas e estão fugindo, então vocês podem se engajar também em projetos ou ONGs que venham a cuidar dessas pessoas, a acolher essas pessoas. E obviamente vocês podem se tornar médicos maravilhosos, vocês podem trabalhar com nutrição, como ginecologista, trabalhar em parto de crianças, tanto aqui na casa 4 como também na casa 5, ou em Leão vocês podem se tornar aí grandes parteiros, né? Parteira ou parteiro, e assim vai, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo falando sobre Quiron no signo de Câncer ou na casa 4. Lembrando que é importante olhar também a lua, é importante ver onde é que está a lua aí dentro do seu mapa. Essa lua vai passar muita informação também para vocês, é importante ver em qual signo, em qual casa, quais os aspectos que estão indo para a lua, não só para a lua, como também para Quiron. Então, é importante a gente lembrar que não basta o posicionamento de Quiron, né? Tanto em Câncer quanto na casa 4, a gente tem que ler o mapa como um todo. Então vejam aí os aspectos, vejam aí as conjunções, vejam aí como que esse Quiron está conversando aí no mapa de vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo seja útil para vocês. Desejo para todos um estudo aprofundado desse Quiron, que vocês aprendam a lidar com essa energia, que vocês coloquem essa missão de Quiron de vocês em movimento, que é um posicionamento poderosíssimo tanto no signo de Câncer, no signo de Escorpião e no signo de Peixes, ou casa 4, casa 8 e casa 12. É um posicionamento poderosíssimo desse Quiron. E quando vocês dominam essa energia, vocês se tornam pessoas altamente curadoras, com um poder de cura incrível. Aproveitem, tá bom? Lembrando, se vocês gostaram do vídeo, de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.